Obrigado pela unção do Senhor nesse lugar. E que essa unção provoque em cada um sensibilidade, um quebrantamento, nos dando entendimento daquilo que vamos falar, Senhor. Em o nome do Cordeiro é que eu oro, que nós oramos. E você diz amém. Diga glória a Deus. Eu quero que você aplaude a palavra que nós vamos ler, porque ela é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E essa palavra, a palavra é digna de toda aceitação, inspirada pelo Eterno. Anota aí, queridos, rapidinho. Só Cristo ou só Jesus é a solução. Diga assim: só Jesus é a solução. A solução para quê, apóstolo? Para tudo nessa vida. Tudo. Para todos os problemas da humanidade, Jesus é a solução. Solução financeira, espiritual, física, saúde, todos os problemas, a nossa solução está em Cristo Jesus. Porque há poder no nome dele, o poder suficiente para mudar a nossa história, para nos abençoar. Infelizmente, muita gente não sabe disso, e outros não crê. Obrigado, querido. Então Jesus é a solução. O pessoal que está lá no bebedouro, volta logo. Queridos, vivemos em um país de muitas religiões. Um país que todos têm a liberdade para crer, para expressar a sua fé em Deus que ele quiser, no ídolo que ele quiser, frequentar a igreja que ele quiser, a religião que ele quiser. Quer dizer, somos conhecidos como um Estado laico, onde o direito, a justiça, a nossa legislação nos assegura essa liberdade de expressar a nossa fé. E como somos uma nação religiosa, como religiosos, todos sempre buscam a sua fé, na sua religião, alguns, o seu Deus, no seu ídolo, uma solução, uma bênção, uma mudança, uma melhora. Você vê que no Brasil nós temos aí a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. Nós temos o Espiritismo, temos o Espiritismo cristão, temos o catolicismo. Temos nós que no início fomos chamados de protestantes, mais conhecidos como evangélicos. Temos budista. São tantas religiões. E todos buscam uma solução, uma cura, uma restauração na família, uma libertação. E muitos buscam a salvação, muitos buscam o paraíso, entendeu? Mas só Jesus é aquilo que nós buscamos e nós precisamos. Nós vivemos em um país que alguns creem em Buda, e outros em Maomé, outros acreditam em ídolos, mais conhecidos como santos católicos. Alguns acreditam em Jesus, mas acreditam em Maria, acreditam em Santo Tomé, acreditam em São Francisco. Outros não acreditam nisso, a não ser em Jesus. Temos algumas religiões que só acreditam em Adonai e não creem em Cristo como seu Salvador, como Messias. Mas só Jesus é a solução. E eu quero tentar explicar
essa palavra, indo para a Bíblia, que prova que só Jesus é a solução para o ser humano, para o mundo. Você vê que a gente busca a paz, a gente busca a cura, a gente busca a bênção, mas só Jesus é a solução. E não vou demorar falar isso aqui, provar biblicamente. A primeira prova que só Jesus é a solução está em João capítulo 1, verso 29. João 1, 29 diz que João Batista, Jesus Cristo vai passando e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem nenhuma outra passagem que se refira a outra pessoa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Entenda, no Antigo Testamento, antes de Cristo, o pecado das pessoas eram perdoadas mediante uma apresentação de sacrifício de um cordeiro sem defeito, que era levado ao sacerdote. O sacerdote sacrificava, pegava o sangue do cordeiro já imolado e derramava sobre o cordeiro. O sangue do cordeiro já tipificava Cristo, o cordeiro já apontava para Jesus. E é por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o cordeiro que substitui. Quando alguém que pecava e queria o perdão do Senhor, ele pegava um cordeiro, levava ao sacerdote, e esse cordeiro tinha que ser sem nenhum defeito. E João estava dizendo: olha o cordeiro sem defeito, olha o cordeiro puro, olha o cordeiro sem mácula, que tira o pecado do mundo. Então ninguém mais é chamado de o cordeiro que tira o pecado do mundo. Só Cristo foi esse cordeiro sem defeito. Que defeito? Físico não, sem pecado, puro, santo diante de Deus. Então você não vai encontrar, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros da Bíblia, você não vai encontrar outro texto falando que alguém fora de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Quantos estão me entendendo? Ainda no livro de João, capítulo 3, verso 16. Se você trouxe algum convidado, você pode ler com ele. Passa para ele ler, verso 16. Que vai dizer que vai falar, diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, também não tem outra passagem que se refira a alguém como filho de Deus. Não tem outra passagem que diga que Deus, o eterno Elohim, pegou alguém e sacrificou no nosso lugar, no lugar do pecador. Mas só o único, o unigênito, Filho de Deus. E aí quebra-se aquela teoria no meio dos religiosos que todos nós somos filhos de Deus. Não. Deus só tem um filho legítimo. Mas, por misericórdia e graça de Deus, aqueles que recebem Cristo como Salvador, é dado a ele tem o direito de se tornar filho de Deus por adoção. Então aqueles que abandonam o pecado e recebem Cristo como Salvador, passa a ser filho de Deus por adoção. Legítimo só um, Yeshua é o seu nome. Então, querido, só Ele, o Cordeiro, só Ele, o Filho, o único Filho, que foi dado por aquele, ou para aquele que nele crê. Interessante que a morte de Cristo
não é para todas as pessoas, mas sim para todos que neles decidem crer. Entenda, crer, fé, não é para alguns, fé é para todos. Então crer em Jesus é uma questão de decisão. Deus não dá capacidade para uns e outros não para crer. Se fosse assim, Deus estaria condenando uns e outros não. Como tem uma teoria aí, uma teologia que diz que Jesus já escolheu os seus para ir para o céu, os escolhidos. E não é verdade. Então veja bem, já nessas duas passagens, se parássemos aqui, já seria o suficiente para você hoje se render, se curvar diante da pessoa, diante do nome de Jesus, e entregar sua vida para Ele, e aqui publicamente dizer que esse Cristo passa a ser o seu Senhor e o seu Salvador. Seria o suficiente, mas eu quero citar mais algumas passagens, caso você ainda tenha alguma dúvida. Ainda no livro de João, capítulo 14, verso 6. João 14, 6. Aqui já é o próprio Cristo que fala. Aqui é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E Ele mesmo diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quebra toda a teoria religiosa. Eu já falei isso aqui em várias oportunidades. Quando as pessoas dizem que todo caminho leva a Deus, eles estão dizendo, essa pessoa está dizendo que toda religião leva a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma igreja nos leva a Deus. É claro que existe igreja, existe religiões que prega a palavra de Deus, e aí as pessoas, elas ouvindo a palavra, elas passarão a conhecer a verdade que é Cristo, passam a conhecer a Deus, e aí é uma possibilidade de se converter, de receber Jesus como Salvador. Mas a igreja, mas a religião, ela não tem poder de levar, de conduzir, de tirar o pecador da sua situação pecaminosa e levar para o Pai, levar para o paraíso. Quando Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está dizendo que Ele é o único meio, Ele é a única possibilidade de tirar o pecador da sua condenação, que já está condenado para o inferno, para a perdição eterna. Só Jesus tem esse poder de tirar essa pessoa dessa condição e levar para Deus, de dar perdão, de dar salvação, de escrever o seu nome no livro da vida. Então não é igreja. Se você chegou aqui com essa ideia, acreditando que não precisa aceitar Jesus porque você é católico, porque você é espírita, porque você é evangélico, querido, sai dessa, porque só em Jesus, o único meio de você chegar-se a Deus, o único meio de você chegar ao paraíso, é crendo em Jesus, entregando sua vida para Ele, deixando que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador, para sempre. Não existe outro caminho. Entenda. Aleluia. Você pode aplaudir. Aleluia. Já ouvi pessoas falarem dizendo Deus é brasileiro, de uma forma bem descontraída. Deus é brasileiro, mas tem pessoas que levam isso a sério e pensam porque acham que Deus é brasileiro, né? Deus vai aceitar o nosso jeitinho brasileiro, que na verdade o nosso jeitinho brasileiro é uma maldição. Olha o que eu pensava antes de entregar minha vida para Jesus. Eu reconhecia que era pecador, eu reconhecia que eu precisava de perdão, eu precisava aceitar Jesus, mas eu dizia, não, eu ainda sou muito jovem, não, se eu fizer isso eu vou ter que abandonar o meu pecado, essas festas e tal. Mas quando Jesus aparecer nas nuvens,
Olha só, um jeitinho brasileiro. Eu vou deixar para quando Jesus aparecer nas nuvens. A Bíblia não diz que todo olho verá Jesus. Então quando ele aparecer, eu vou dizer: Senhor, me perdoe. Qual é a tua desculpa? A minha era essa. Qual é o teu jeitinho? Você jovem, talvez diga: eu sou muito jovem para isso. O teu jeitinho talvez seja aquele: não, mas eu não sou tão pecador assim. Talvez seja você diga: mas Deus é amor, Ele não vai permitir que eu vá para o inferno. Deus não permite. Deus não permite que o ser humano vá para a perdição eterna. O homem vai por decisão. E nós temos o poder para decidir. Não existe meio termo, não existe jeitinho. Ou é por Jesus, ou não tem outro caminho. Vocês estão me entendendo? Então sai dessa ideia mentirosa, satânica, que todo caminho leva a Deus, que toda a igreja leva a Deus. Sai disso. Se você está dentro da Tempo dos Milagres, acreditando que vai para o céu só porque está dentro da igreja, você vai morrer, vai para o inferno, assim que você dentro da igreja. Se ele não for a tua sustentação, se ele não for a tua base, se ele não for a tua certeza, você está perdido. Quantos estão me entendendo? Você pode aplaudir o Eterno bem forte? Aleluia! Vamos sair do livro de João e vamos para Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Diz que em nenhum outro nome há poder que possa nos salvar. Eu vou ler com você. Diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele quem? Cristo. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Eu tive no período de 1997 a 2001, em uma empresa que eu trabalhava, e um daqueles meus amigos do trabalho, que eu falava de Jesus toda oportunidade que tinha, e ele era uma pessoa muito religiosa. Graças a Deus hoje ele é convertido a Jesus. E toda oportunidade que a gente tinha, quando eu não começava, alguém me chegava e falava: Edivan, fala da palavra pra gente. E ali eu começava a falar de Jesus. E aí teve um dia que um desses meus amigos, e ele disse assim: Edivan, fala o seguinte, cara, eu gosto muito de você, mas não fale mais de Jesus para mim. Não se ofenda, querido, eu vou usando as palavras que ele falou. Se você é espírito, se tem liberdade para escolher continuar. Se você é católico, não interessa o teu credo, não estou te criticando, mas eu vou usar as palavras que ele disse. Ele disse: olha, não me fale mais de Jesus, porque eu sou católico, porque eu adoro Maria mesmo. Toda terça-feira eu estou na novena, eu pago promessa, eu faço promessa para Maria. Então não me fale mais de Jesus. O que eu entendi? Mesmo ele falando que acreditava em Jesus, a fé dele mesmo estava em Maria. E tem muitas pessoas assim. Chegamos numa casa para evangelizar, batemos na porta, e sai alguém, e aí nós nos identificamos, e a pessoa disse: não precisa falar de Jesus para mim, porque eu já sou. Ele disse assim: eu sou testemunho de Jeová. Ele disse: eu não preciso de Jesus. Foi o que eu entendi. E a Bíblia está dizendo que não há salvação em outro nome. Não adianta você ser tão religioso,
Meus pais eram muito religiosos, até antes de conhecer Jesus. Minha mãe era para colocar um nome em homenagem a um ídolo, a um santo católico. Sem ofensa, mas graças a Deus ela não colocou. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que o nome dele era em homenagem a um santo católico. E ele falava mesmo: eu creio em São José. Todo ano ele pagava uma promessa para São José. Eu nunca vi meu tio se referindo a Jesus. Você sabe o que é isso? É uma cegueira espiritual. Isso é uma cegueira religiosa. Então eu estou tentando ser bem sucinto, mas bem claro, para que não deixe dúvida no seu coração. Talvez essa palavra não caia tão bem no teu coração, porque você já vem há muito tempo sendo doutrinado por algo errado. Não estou falando de religião, estou falando de palavra. Só Jesus, só em Jesus a salvação. Tem uma reza, sem ofensa, e na hora da nossa morte, meu irmão, se na hora da tua morte Jesus não estiver contigo, você está perdido. Que na hora da nossa morte Jesus não estiver contigo, meu irmão, se na hora da tua morte Jesus estiver contigo, sabe quem vai aparecer lá para te pegar? 2 anjos. Agora, se Jesus não estiver contigo, quando você fechar os olhos, sabe quem está lá para te pegar? Se assuste não, mas é verdade. Espíritos malignos te levar para o abismo. Entendeu? Só quem dá esse direito de sermos recebidos, levados pelos anjos, isso é, a Bíblia fala isso, só aqueles que estão em Jesus. E se você está esperando lá quando estiver morrendo, e você vai fazer aquela reza, que na hora da nossa morte, amém, meu irmão, é prego batido e ponta virada, você não sai mais de lá. Então eu estou te falando isso para que você possa abrir o seu coração para Deus hoje e receber Jesus como teu Salvador e teu Senhor. E aí você vai ter a convicção, a certeza da salvação. Você não terá mais dúvida. Aqueles que não tem Cristo como Salvador, ele tem dúvida, ele não sabe para onde vai após a morte. Ele tem medo até de falar nisso. Ele tem medo até de falar inferno. Mas é bom que você ouça isso, porque o inimigo de Deus não quer que você ouça, que você saiba que existe um inferno, porque ele quer te pegar de surpresa. Quando chegar a tua vez, teus olhos se fecharem aqui, ele quer te arrastar até o inferno. Mas a igreja, Cristo, o Eterno, não quer que isso aconteça com você. Mas você tem o poder da decisão. Quantos estão me entendendo? Pois aplaudam o Eterno mais uma vez. Deixa eu correr. Voltando para João capítulo 6, verso 68. João capítulo 6, verso 68. O apóstolo Pedro diz assim: mas para quem nós iremos? Em outras versões diz assim: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Está vendo aí? Jesus, ele desafia os apóstolos, e ali não deixa de ser colocando os apóstolos à prova, porque Jesus foi duro. A Bíblia não é tão clara em relação ao sermão, mas foi o sermão que Jesus trouxe ali, foi tão duro que os discípulos, aquela multidão que estava ouvindo Jesus, a Bíblia diz que eles foram embora e ficaram só os apóstolos. Eu imagino Jesus ali aborrecido, chateado, porque aquelas pessoas receberam aquela mensagem, aquela palavra, não de bom grado, e foram embora. Jesus não queria que aquelas pessoas fossem embora.
Pelo contrário, o que Jesus queria com aquela palavra, com aquele sermão, era levar as pessoas ao arrependimento, a uma meditação. Mas eles foram, Jesus ali, eu imagino, com raiva já, e olha para os discípulos e diz: vocês também não vão? Talvez se fosse hoje, que na verdade acontece muito hoje, quando nós pastores trazemos uma palavra de exortação, e às vezes mais dura, pessoas saem da igreja dizendo: não venham mais para essa igreja, porque esse pastor briga demais, fala demais. Eu não gostei desse sermão, eu não gostei do tom de voz que ele falou. Hoje muitos vão embora, assim, acontece muito isso. Acontece muito isso. Eu não posso passar a mão na tua cabeça. Jesus não passou a mão na cabeça do seu discípulo. Lógico, Jesus falou aquilo com muito amor. A Bíblia diz que Deus, ele corrige o que ele ama. Às vezes para corrigir tem que ser com cajado, às vezes fere, a correção às vezes fere. Mas quando Deus quer corrigir, isso não quer dizer que ele não ame. Pelo contrário, é uma prova de amor. Todo pai que ama seu filho, ele não retém a vara, a correção. E eu como pastor, nós como pastores, não podemos reter a vara, não podemos reter o cajado. E você que nos visita nessa noite, eu não posso perder essa oportunidade de te alertar. Mas talvez ao teu coração, ao teu ouvido, essa palavra seja dura demais ao teu coração. Mas eu quero te dizer, pode até ser dura, mas é o suficiente para que você saia daqui hoje arrependido, com seu nome escrito no livro da vida. Você salvo e perdoado pelo Senhor, livre da perdição eterna, livre do inferno. A palavra de salvação, ela não é doce a princípio, ela é dura, mas tem um resultado poderoso. Porque a palavra de salvação, ela nos confronta, ela mostra, ela revela a nossa realidade. Deixa eu dizer para você aqui, você que está nos visitando, ninguém falou de você para mim, porque a palavra está te confrontando, porque o Espírito de Deus está te confrontando. Eu quero te dizer uma coisa: Cristo fez de tudo para que você estivesse aqui hoje, para ouvir essa palavra, para você sair daqui a pouco diferente, lavado pelo sangue dele. Alguns de vocês chegaram aqui hoje escravo, dominado pelo pecado, mas vocês vieram porque na alma de vocês, lá no fundo, há um grito de socorro, um desejo de mudança. Então abraça essa palavra, creia e entregue sua vida hoje para Jesus. Você que está afastado, volte, é hoje. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, abrace Jesus, abrace essa palavra antes que seja tarde. Quantos estão me entendendo? Então para onde você vai? Não existe outro lugar, não existe outro nome. Só em Jesus é que temos a vida eterna. Quantos creem nisso? Aplaudam o Eterno bem forte, acompanhado com glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja bem João ainda, no livro de João 14, 27. João 14, 27. Diz que Jesus é quem nos dá a paz, Ele é a nossa paz. Jesus disse: eu vou, mas vos deixo a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dar. Quer dizer, a paz de Jesus não é como a paz do mundo. Como é que é a paz do mundo? Quando é que uma pessoa longe de Deus, ela se sente em paz? Quando tudo vai bem. Mas esse momento, às vezes vai tudo bem, mas de repente vira uma tragédia. O cara está bebendo numa mesa de bar, no meio dos amigos, num aniversário, numa festa de parentes,
Eles estão bebendo e alegres. Mas logo depois, aquele momento, um momento de aparentemente de paz, mas ali mesmo pode acontecer uma desgraça. Ali mesmo pode suscitar uma discussão, uma briga. Eu não era nascido ainda, meu pai conta, minha mãe também conta essa história lá no Pernambuco. Havia uma festa na casa dos meus avós, e de repente lá muitos parentes e amigos. De repente ali o capeta entra no meio, querido, e 3 mortes aconteceu naquela festa. E só tinha parentes e amigos. Tem um primo que mora em São Paulo, mais novo do que eu, bem mais novo do que eu, desse tamanho, tem nem tamanho de gente. Ele estava em uma confraternização na casa de um amigo lá em São Paulo, bebendo. Você sabe como que a pessoa está bêbada? O que ele diz, né? Meu chegado, você é meu amigo, e abraça, e diz que é amigo. Mas nessa festa houve um desentendimento, e esse meu primo pega aquele espeto de assar carne e mata o amigo dele dentro da festa, na casa de algum deles. Essa é a paz que o mundo dá. Mas a paz de Cristo não é assim. A paz de Cristo é verdadeira, ela é certa, ela não dissipa, ela não desaparece na dificuldade, ela é fiel. Entendeu? A paz de Cristo nos leva a suportar as injúrias, as perseguições, as agressões. A paz de Cristo em meio às tempestades nos assegura que teremos bonança, que a tempestade vai passar. A paz de Cristo nos leva a vencer as dificuldades e jamais tentar contra a própria vida. Quando alguém tenta contra a própria vida, é porque a vida dela está um inferno. Você já viu os verdadeiros crentes quando estão passando por grandes dificuldades? Eles não murmuram, eles não amaldiçoam, eles não abandonam a sua fé, eles não abandonam a sua família, mas eles buscam em Deus a solução. Eles acreditam que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá, a vitória vai acontecer. Você está entendendo? É assim. A paz de Cristo é aquilo que está em Salmo 91, quando diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, tu não se abalará. Veja o que está acontecendo no mundo. Tem muita gente desesperada já, mas aqueles que estão em Cristo Jesus estão vivendo em paz. Vocês estão me entendendo? Então o mundo busca paz na droga, na bebida, na prostituição, no adultério. Mas quem tem Jesus não precisa dizer, ele já vive em paz, porque Ele é o nosso Shalom, Yahvé Shalom, Ele é a nossa paz. É Ele que traz refrigério, segurança à nossa alma. Aplauda o Eterno mais uma vez. Estou terminando. Aleluia. Vou falar aqui 2 últimos rapidinho. João 14, 27. Ou melhor, João 6, 48. João 6, 48 diz que Jesus é o pão da vida, e quem comer desse pão nunca morrerá. Falando de vida eterna, diga assim: Jesus é o pão da vida. Você lembra quando Jesus fala em Mateus capítulo 4, quando ele diz assim, que nem só de pão, quer dizer, Jesus está falando do pão material, do alimento, viveremos, mas de tudo que vem de Deus. E o que é que vem de Deus para nós? Jesus. Jesus é o melhor de Deus, e aquele se apresenta como pão da vida, e quem come deste pão jamais morrerá. Lembra que Jesus disse que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Jesus é o nosso alimento. É
por isso que o crente, o cristão verdadeiro, pode até faltar o almoço, o seu corpo pode até ficar um pouco debilitado por falta de alimento, mas a sua alma, o seu espírito sempre estará forte, porque o verdadeiro alimento do cristão é Jesus. E como nos alimentamos de Jesus? Servindo a Jesus com alegria, lendo a palavra de Jesus, orando a Jesus todos os dias, fazendo a sua vontade. E último, Jesus, em João 4,14, diz que Jesus é a água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu falei o último, mas vou esticar aqui, mas não vou comentar não. Lucas capítulo 19, versos 10, diz que foi Jesus que veio buscar e salvar o perdido. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais tem o poder para fazer isso. E em 1 João capítulo 3, versos 8, diz que Jesus veio para destruir toda a obra do diabo. Tá certo? Só anote. Agora sim eu encerro, eu finalizo. Filipenses capítulo 2, versos 10. Filipenses 2,10 diz que isso aqui é poderoso. Eu vou ler isso aqui, eu vou recitar, só recitar, e você, no final, você vai dar um grande aplauso ao Senhor, acompanhado com glória a Deus. Filipenses diz que diante do nome de Jesus, tanto no céu como na terra, todos se dobrará e confessará que só Ele é o Senhor. Aleluia. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. E eu concluo essa mensagem dizendo, principalmente para os nossos amigos, diante desse esclarecimento, você ainda tem alguma dúvida sobre quem pode mudar a sua vida? Espero que não. O que te impede de você hoje receber Jesus como teu único e suficiente e eterno Salvador? Se coloque de pé no nome do Cordeiro. E você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se você quer receber Jesus como teu Salvador, ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Entrego minha vida nas tuas mãos. Me perdoe, pois tu és a solução da minha vida. Amém. Compartilha sem demora.